Irmãos, o texto nos fala de provações, nos fala de alegrias em período de provação, e nós pensamos assim, como isso é possível, né? Se alegrar num tempo de provação. Bom, o título da palavra de hoje, na parte da manhã, é As Provações e a Fé. E à noite nós vamos estar falando sobre o exercício da fé em tempos de provações. Então teremos uma mensagem agora de manhã e uma mensagem à noite. Então já queremos convidar você, né, que veio agora de manhã, para que não perca também o culto da noite, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. Irmãos, eu queria passar aqui para a igreja o motivo dessa mensagem. Nós temos sido instruídos, né, pela nossa liderança e pelo próprio Espírito Santo a termos o nosso tempo a sós com Deus, temos o nosso tempo, o nosso TSD, né, o nosso tempo sozinhos com Deus. E antes de preparar essa mensagem, todos nós buscamos ao Senhor, pedimos ao Senhor uma bênção, uma direção, para não chegarmos aqui com aquilo que é o nosso coração. E comigo não foi diferente. E eu estava orando ao Senhor e falei: Senhor, o que o Senhor tem para o culto de domingo na parte da manhã? O Senhor tem para o culto de domingo na parte da noite? Eu confesso que eu fiquei ansioso, meu Deus, né? O que o Senhor tem para poder falar? E o Senhor falou profundo ao meu coração, na minha mente, e dizia assim: filho, eu tenho uma escola que irá gerar fé na minha igreja. Precisamos prestar atenção nisso. O Espírito Santo falava comigo assim: filho, eu tenho uma escola que irá gerar fé na minha igreja. Chama a escola da provação. Quando o Espírito Santo falou comigo, eu falei: meu Deus, escola da provação. E quando a gente vai para a escola, a gente vai para poder aprender. E às vezes tem matérias que são chatas, né? Alguns não gostam de matemática, outros não se dão bem em português, outros têm horror de química, e outros se dão bem em algumas matérias, mas todos precisam ir para a escola. Assim como a escola ela gera o crescimento para o aluno, ensina ele a ler, ensina ele a entender aquilo que a vida está mostrando, a escola da fé, a aprovação, ela nos ensina muita coisa. E nós vamos meditar nisso hoje. Mas antes eu queria falar um pouquinho a respeito da fé, né? Falar direto da aprovação, dar só aqui um spoiler daquilo que nós vamos comentar aí no culto à noite. Pela fé, a palavra nos fala que o universo, ele foi criado. Pela fé, nós somos justificados em Cristo Jesus. Pela fé, os doentes são curados. Quantas curas Jesus proporcionou àquele que estava enfermo, mas foi mediante a fé deles. Quantos Jesus disse: olha, vai, agora a sua fé te salvou. Porque a palavra também nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Podemos ter tudo, podemos saber tocar aqui um instrumento, podemos nos alegrar no louvor, podemos bater palma, podemos trazer uma palavra muito boa, mas se não tiver fé, não adianta nada. A primeira coisa que estamos fazendo de errado é não agradar o Senhor Jesus. Pela fé, nós cremos naquilo que é impossível, né? Meu Deus. E os dias que estamos passando, eles não são diferentes não, né? Dias em que você olha e se depara com o impossível. E nesse momento o que entra para fazer toda a diferença é a fé. Mas junto com a fé, às vezes acontece a questão da razão. E quando a gente deixa a razão, o nosso coração falar mais alto, a gente começa a lembrar da dor, né? Você lembra daquilo que você passou, do pesar, você lembra de uma briga com um familiar, você lembra de uma situação difícil que você não pôde resolver, mas em contrapartida, enquanto a razão faz isso, a fé, ela cura as feridas, né? Ela cura as feridas, ela restaura. Irmãos, a fé é tão importante que ela fez várias coisas na vida de personagens na Bíblia. A fé fez com que Abraão fosse chamado amigo de Deus.
quando Deus, né, diz para Abraão sair da terra, né, da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele precisou de ter fé. Qual de você ia sair para um lugar que você não sabe onde é, sem você ter fé no Senhor? Abraão foi direcionado pelo Senhor, mas ele podia falar assim: o Senhor falou comigo, mas eu vou sair da minha cidade, que é uma excelente cidade, uma cidade de primeiro mundo onde Abraão vivia, e vou para uma cidade onde eu não sei o que vai acontecer comigo? Abraão podia falar que não, mas ele nesse momento ele exerceu a fé em Deus. Então ele foi chamado amigo de Deus. A fé ajudou José a vencer a prova e se tornar governador. Imagina que coisa terrível, né? José, cheio de promessas na vida dele, e de repente ele está lá, está preso, está no cárcere, é esquecido ali no cárcere, é humilhado pelos seus irmãos, passa aquela dificuldade, né, com a esposa de Potifar, aquela mentira que ele sofre, mas ele permaneceu na fé, e a garantia da permanência dele na fé fez com que José se tornasse um governador lá na frente. Mas se ele não tivesse fé, ele não teria alcançado isso. Então por aqui nós vemos a importância da fé. E a fé, ela impulsionou Davi a vencer o gigante Golias. Nem Saul, que era grande, a palavra nos fala que Saul, né, era um homem grande, forte, mas era um homem segundo o coração do povo, não era um homem segundo o coração de Deus, não era aquilo que Deus tinha para Israel, mas o povo quis Saul, o povo quis aquela beleza, né, aquele homem grande, forte, e o de que adiantou aquela fortaleza toda, né? Por certo, Saul viu o gigante Golias, poxa, espera aí, eu posso ser até bonito, eu sou forte, bonito, tá? Né? Eu sou parrudo, vamos dizer assim hoje, né? Eu sou parrudo, mas o Golias olhou para ele assim: rapaz, não dá para encarar não. E o que a palavra nos fala que acontece? Davi usa a fé, tanto que Davi fala assim: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não usa a sua própria força para ir contra o gigante Golias, mas Davi, ele usa a fé no Senhor dos Exércitos. Quando ele deposita a fé no Senhor dos Exércitos, o gigante vai ao chão. E isso é um grande exemplo para nós. Quando nós exercitamos a fé também, o gigante ele vai ao chão. E é por fé e não por situações, né, da nossa vida, do dia a dia, que devemos nos alegrar do Senhor. Isso é coisa simples, sabe por quê? Hoje eu posso estar feliz, né? Se eu me alegro no Senhor só pela situação que eu estou passando, hoje eu estou muito feliz, né? Hoje eu estou rindo, que maravilha, está tudo legal. Aí daqui a pouco passa 5 minutos, meu pai, que decepção, né? Estou triste com alguma coisa. Às vezes eu estou tranquilo, posso andar de carro, posso vir para a igreja, não está chovendo, né? Eu venho de carro, venho no ar-condicionado, venho tranquilo, mas amanhã eu posso estar a pé. E será que é isso que pode trazer alegria aos nossos corações? E tem uma outra coisa que eu separei aqui, que é mais complicada ainda. Eu recebi meu salário. Aquela alegria, né? 5º dia útil, salário no bolso. Agora eu estou bonito, estou tranquilo, vou comprar o que eu quiser. E no outro dia, acabou o salário. Meu Deus, que tristeza, hein? Dia nem começou, o salário já acabou. Independente de tudo isso, irmãos, nós temos que nos alegrar no Senhor, independente da situação que os nossos olhos veem, independente se temos um bem ou se não temos, né? A palavra nos fala que todavia eu devo me alegrar no Senhor. E entrando aqui na palavra de hoje sobre provações, né? Falamos um pouco sobre provação e fé, mas vamos falar agora sobre provação. Eu estava meditando e eu vi uma história que eu achei interessante, eu queria compartilhar com os irmãos. A história de um pregador que ele ia realizar várias pregações num ginásio, um ginásio muito grande, e ele estava ali: olha, eu quero trazer uma boa palavra, eu quero que o microfone funcione bem, eu não quero dar nenhuma nota, né? Eu não quero errar. E aquela pessoa que fez o convite a esse pregador falou assim: olha, tudo bem, já que você está um pouco inseguro,
eu vou te levar lá, pelo menos uns 2 dias antes, eu vou te levar naquele ginásio lá, para você ver como é que é, né? Ver como é o local, para você se situar ali, ficar mais tranquilo. E assim foi feito. 2 dias antes, aquele que convidou esse pregador levou ele naquele local, naquele ginásio ali. E eles andaram por ali, viram como eram as coisas naquele ginásio. E aquele pregador, ele pôde se deparar com uma situação que é muito comum que a gente se depara aqui na igreja. Havia ali um sonoplasta, ele estava com um microfone talvez igual esse, e ele falava assim: teste, teste, estamos apenas testando, teste, é só um teste. E esse pregador, ele saiu junto com aquele que convidou e ficou andando, e novamente ele viu o sonoplasta dizendo: teste, teste, é apenas um teste. E o pregador começou a reparar como nos momentos das provações, como Deus fala aos nossos corações, através daquela simples, daquele simples teste ali no microfone, o Senhor falou o coração dele. E na verdade, irmão, no meio das grandes batalhas, se nós conseguíssemos ouvir, certamente nós íamos ouvir também: teste, teste, é só um teste, eu estou só te testando, é só para confirmar, é um teste. Irmãos, o céu nos testa a cada dia, Deus permite que somos testados a cada dia. O sonoplasta falou assim: teste, é apenas um teste. A palavra nos fala que muitas vezes as nossas provações, elas são momentâneas, momentâneas, como se fosse um teste. Então não é algo que vai durar para sempre. O título da palavra nos fala que a provação, ela é a escola da fé. Então por quê? Na prova, no tempo difícil, é que nós podemos fazer a decisão, e muitos fazem a decisão entre abandonar Jesus ou continuar com Ele. Quando as coisas ficam difíceis, é o momento, vem na nossa cabeça: não vai dar para mim mais não, vou pular fora do barco, não vou continuar, eu vou abandonar Jesus. Mas olha, também vem no nosso coração: eu vou ficar com Ele, porque Ele fez tudo por mim, Ele faz tudo por mim. O que sou eu sem Jesus? No momento da prova nós vemos isso. A prova, ela nos mostra o nosso amor por Jesus, se o nosso amor ele é verdadeiro ou se o nosso amor ele é interesseiro. Durante várias palavras aqui nós fomos ministradas sobre o eu, e o Espírito Santo me fez lembrar isso também. Às vezes nós somos egoístas, queremos uma bênção só para o nosso benefício, e estamos próximos de Jesus, achando que nós estamos agradando a Ele, mas queremos o benefício, somente o benefício, mas nós não queremos participar às vezes do sacrifício, da parte difícil. Irmãos, ninguém quer passar pela prova, Você pergunta: quem quer passar pela prova? Levanta a mão. Eu sou o primeiro a fazer assim, eu não quero não, mas é necessário passar pela prova, é preciso passar pela prova. Deus permite a prova na nossa vida como se fosse um deserto, Quando se fala de deserto, se fala de prova. Mas quando Deus nos chama, permite a prova, Ele quer mais intimidade conosco, Ele quer ter mais intimidade com você. Nós vamos ler Oséias 13, versículo 15. Oséias 13, 15 nos fala assim, olha que texto interessante: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Meu Deus, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Irmãos, essa é a palavra que está aqui no livro de Oséias. Deus conhece um homem no período de deserto, no momento de prova. E a palavra nos fala aqui: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Não foi naquela terra que de repente você pode plantar alguma coisinha ali e vai nascer, não. Foi naquela terra seca. Sabe como você joga um copo de água desse aqui e de repente a água some e parece que você não jogou nada na terra? Foi assim, dessa forma que Deus conheceu, que Deus conhece as nossas vidas.
É no momento da dificuldade que nós conhecemos que Deus se revela a nós. Porque o nosso coração, assim, irmãos, é uma terra seca. Quando tudo vai bem, né? Não vou procurar Jesus não, mas quando a terra está muito seca, isso também nos proporciona um encontro maior com Jesus. Na prova, nas provações, nós não temos muitos amigos para ajudar, né? Falamos ali, ó, até José ficou esquecido, um homem importante ficou esquecido. Na prova nós não temos muitos amigos, mas vai ter Jesus para poder passar esse período com você. Vai ter Jesus para poder fortalecer a sua fé. É mais importante que você estar do lado do seu pai, do lado da sua mãe, do seu amigo, né? O pessoal no mundo fala, não, meu compadre vai me ajudar, não tem nada disso. O seu melhor amigo é o Senhor Jesus. E Jesus, ele quer ter mais intimidade, quer ter um relacionamento com você. E o que acontece conosco? O dia a dia é um corre-corre tremendo. Corremos para um lado, para o outro, é trabalho, é faculdade, preocupações, são as dívidas, e chega no final do dia, o que acontece? Eu não consigo me consagrar mais, eu não oro mais, eu não consigo jejuar mais, eu até acho que jejum não vai adiantar para mim não. Estou tão distante de Jesus, estou tão distante do Senhor, que às vezes eu penso, quer saber de uma coisa, é mais fácil eu deixar isso tudo para lá, para mim não vai fazer efeito. Mas existe algo interessante, que eu posso dizer que é um quarto de oração. Deus quer te encontrar num quarto de oração, no seu TSD. E há quanto tempo você não se encontra com seu amigo Espírito Santo? Quanto tempo você não vai lá para o cantinho do seu quarto, se ajoelha lá e abre o coração para ele e fala, para mim está difícil, eu não sei se amanhã eu vou continuar, Deus, porta fechada, eu não aguento mais. Tem quanto tempo que você não faz isso? Tem quanto tempo que você não entra no seu quarto e conversa com seu amigo, o Espírito Santo? Ele está lá, todo dia ele está lá te esperando. A gente toma o banho, prepara, vai dormir e ele está lá te aguardando, né? Esperando, olha, quem sabe hoje ele vai se lembrar de mim, quem sabe hoje ele vai receber o meu benefício. E às vezes nós achamos que é o contrário, né, irmãos? Então nós precisamos de rever isso. E Moisés também teve o seu TSD, em o seu tempo a sós com Deus, em Êxodo, no capítulo 34, 30, Êxodo, capítulo 34, no versículo 30, um versículo anterior, 29, nos fala o seguinte, que Moisés tinha acabado de descer do monte Sinai, e ele retornava com 2 tábuas do testemunho. Aí no versículo 30, nos fala que, olhando, pois, Arão e todos os seus filhos, e todos os filhos de Israel para Moisés, resplandecia a pele do rosto. Irmãos, depois daquele encontro que Moisés teve com Deus no Monte Sinai, depois daquele tempo sozinho com Deus ali no Monte Sinai, quando Moisés desce, Arão olha e vê que o rosto de Moisés, ele brilhava. E sabe o que aconteceu? Todos temeram chegar diante dele. É algo interessante quando você busca ao Senhor, quando você tem seu tempo sozinho com Deus. Você está na rua e a pessoa pergunta assim, ei, você é um servo de Deus? Eu falo assim, mas como? Né? Outro dia uma mulher me parou na rua e falou assim, ei, você é da fé, não é? Eu falei, sou um discípulo de Jesus, ora por mim. A pessoa nunca me viu, ora por mim. Irmãos, Moisés, aconteceu isso com ele, quando ele desceu do Monte Sinai, o seu rosto brilhava, ele nem sabia. Quando separamos o nosso momento com Deus, a bênção vem sobre a nossa vida e a gente nem sabe. Você sai na rua e a pessoa, eu acho que eu vou contar um segredo para ela, hein? Eu acho que eu vou pedir para ela me ajudar a oração, hein? Eu acho que eu vou pedir para ela me levar no culto hoje. É porque o rosto de Moisés brilhou, o nosso rosto também brilha, quando nós buscamos o Senhor no secreto. Mais à frente, Moisés foi usado para libertar o povo do Egito, né? Mas antes ele passou por provas. Ele participou ali da resistência de Faraó. Quantas vezes chegaram ali a Faraó, deixa o meu povo ir. Faraó não, com o coração endurecido. Moisés, né, passou o período ali das 10 pragas do Egito. Irmãos, ver
a morte, né, de crianças primogênitas. Irmãos, será que ele ficou feliz com isso? Não ficou. Passou por aquela prova. Mas, porém, mais adiante, ele iria usar o cajado e tocar no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho ia se abrir. E todo o Israel ia passar a pé enxuto. Irmãos, grandes provas nos traz grandes vitórias. Imagine como a fé de Moisés não foi reforçada quando ele viu o mar se abrir, né? Eu, como bom mineiro, chego na frente do mar e falo, meu Deus, que trem bonito. Agora você imagina, né, você olha e você não consegue ver o fim, nem de comprimento, nem de largura, nada. Agora você imagina aquilo ali se abrindo e você passando com o povo a pé enxuto. Como isso aconteceu? Somente pela fé. Mas antes veio a prova. Antes Moisés foi provado. As provações, dentro das provações, nós temos promessa. Mas às vezes nós estamos focados nos problemas, irmãos, e não conseguimos ver a promessa de Deus. Esse é o problema, não conseguimos ver, porque estamos focados no problema. A palavra nos fala sobre o Eliseu, né? Teve certa vez que o Eliseu, ele se levantou bem de manhã cedinho. A palavra nos fala que na aurora, e ele vê um batalhão que cercava a cidade, muitos soldados que cercavam a cidade com carros de guerra. E havia ali o seu servo, né? Alguma tradução fala o seu moço, e aquele moço viu também aquela dificuldade ali a rodear eles. É uma cidade cercada de carros de guerra, é uma cidade cercada por vários soldados. Aquele moço disse assim, meu Senhor, o que vamos fazer agora? Olha a fé aí balançando, né? No momento da prova, não vai dar mais não, agora já era, né? Como disse, vou falar aqui hoje, o pessoal fala, perdeu. Aí Eliseu ora ao Senhor, e o Senhor abre os olhos daquele moço, e ele vê carros e cavalos de fogo. Irmãos, olha só que maravilha, um momento que a fé dele deu aquela, né, trepidada, mas o Senhor teve misericórdia dele, fez que ele visse além do sobrenatural, né? além do físico, ele pôde ver o sobrenatural. E a fé, ela nos faz ver isso no momento de provação. Quando as coisas estão boas, né? Tudo você pensa, não, eu consegui, foi a força do meu braço, mas no momento da prova, isso acontece, né? A fé acontece. Bom, quem gosta aqui de vitória, vamos fazer um exercício rapidinho, só para eu não ficar falando. Quem gosta de vitória aqui, levanta a mão. Aí, né? Amém. Muitos, todos, eu também gosto de vitória, mas existe um porém no meio disso. Como eu vou conhecer o Deus que exalta se eu não sou humilhado? E aí vem a pergunta, meu Deus, por que tanta humilhação que eu passo? Mas como é que você vai conhecer o Deus que exalta se você não é humilhado? Como você vai conhecer o Deus que abre porta se você nunca passou uma porta fechada na sua vida? Tudo fluiu bem, né? Parece vamos dizer assim, uma catraca, né, de ônibus, né? Passou o cartão, tudo fluiu, tudo bem. Mas como é que você vai conhecer o Deus que abre portas, né? É pregado aqui, ó, Deus abre porta, isso e tal, mas você nunca teve uma porta fechada. E quando a porta fechada vem, você precisa conhecer esse Deus, você precisa ser provado dessa maneira. Nós não queremos, mas isso é para o nosso crescimento. Como eu vou conhecer um Deus que cura, irmão, se eu não ficar doente? Essa semana, muitos irmãos, né, se queixaram de gripe. Eu deixei a minha esposa em casa, com febre, com gripe, meu Deus, né? Orei por ela ali, Deus tem dado uma bênção. Mas como conhecer o Deus que cura se não ficar doente, irmãos? E sempre vem na minha cabeça, por que eu estou doente? Por que né, eu não recupero logo? E como conhecer o Deus que levanta se eu não cair no chão, se eu não levar um tropicão, se eu não errar? Também, como vou conhecer o Deus de milagre se eu não me deparar com o impossível? Ou, meu Deus, se deparar com o impossível. O milagre se apresenta diante de nós no momento que é impossível. Porque se deixar o homem, eu conto com o meu amigo, eu conto com isso, conto com aquilo outro, mas no momento do impossível, né, muitos dizem, falam assim, agora, só Deus. Né, o nosso erro é dizer que agora só Deus, mas todo o tempo é Deus. Todo o tempo é Deus, não é só agora, não é só quando a gente acha que chegou o fim que é Deus, não.
A palavra nos fala que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus não está na metade, Ele está no princípio, no fim, no começo, está em todo o tempo da nossa vida. Por isso, para você passar pela prova, para você crescer, você passa pela prova e você recebe um presente que é chamado maturidade. Essa maturidade, esse presente, né, essa alegria, você não cresce no momento de festa. Se já viu alguém crescer no momento de festa, está todo mundo rindo, tem bolo, tem refrigerante, tem pula-pula para as crianças, eu estou sorrindo. Quando você está sorrindo, você cresce? Nunca vi ninguém que cresceu sorrindo. Mas a gente sempre vê a pessoa crescendo no momento que é difícil, no momento da luta. E a matemática de Deus é diferente, irmãos, né? Maior para Deus não é quem cresce, mas é quem desce. Em João 3:30 fala assim que convém que ele cresça e eu diminua. Então olha só que interessante, até a matemática de Deus ela vai contra tudo aquilo que o homem acha que é correto. Vai até contra a fé natural do homem. Feliz para Deus é quem está rindo. Feliz para Deus não é quem está rindo, é quem está chorando. Meu Deus, mas que Deus que é esse? Que para Ele quem está feliz é quem está chorando, não é quem está rindo. Em Mateus 5:4 nos fala assim, que bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O grande para Deus não é quem se exalta, mas é quem se humilha. Em Mateus 23:12 nos fala assim, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, então por vezes Deus fala que vai nos exaltar, mas primeiro, às vezes, passamos por dificuldades, por humilhação. Por vezes Deus fala, olha, eu vou abrir a porta, e por vezes passamos por porta fechada. Por vezes Deus fala assim, eu vou fazer você crescer, e antes disso, às vezes, nós ficamos pequenininhos, né? Ficamos encolhidos ali, meu Deus, poxa, eu estou numa situação aqui que eu não sei qual é a saída. Calma, Deus traz a solução. Ele não faz isso por mal, Ele faz para que a promessa dele se cumpra em nossas vidas. E a vitória, quando vivenciamos sua vitória, nós passamos um período de conforto, né? Uma zona de conforto, está tudo bem, está tudo tranquilo, temos saúde, mas quando passamos pelas provações, ela nos impulsiona para perto de Deus. Quando a porta fecha, quando a enfermidade chega, quando a carteira está vazia, que dureza, hein? Carteira vazia também, impulsiona muita gente a pedir a Deus uma bênção, mas é o momento da prova, Deus permite que isso aconteça. Irmãos, e para finalizar, o que Deus tem preparado para você, já está tudo correto, está tudo preparado, não precisa fazer mais nada, Ele já tem tudo sob o seu controle. Aí vem a pergunta, por que eu não recebi até hoje? Deus está preparando você para a bênção. Deus está preparando isso aqui, preparando o seu coração para você receber uma bênção. Deus tem uma bênção preparada para cada um de nós, e ela é tão grande, que ela é muito mais do que nós imaginamos. Ele prepara primeiro o nosso coração. Ele te trouxe aqui hoje para preparar o seu coração, para aquilo que Ele tem reservado para você. Para finalizar, em 1 Samuel 16, do capítulo 16, do versículo 7 a 12, a palavra nos vai falar de Saul. Saul, ele tinha sido rejeitado pelo Senhor. Então o Senhor, ele vai e pede para Samuel encher um chifre de azeite e enviar Samuel até Jessé. E dentre os filhos de Jessé sairia ali o rei de Israel. Irmãos, e acontece algo muito interessante, né? Nesse meio do caminho eu entendo que Saul, Samuel vê a Saul, e o Senhor fala com ele, olha, não atentes para a aparência, nem para a altura, eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o que está no coração. Jessé chama um dos seus filhos, Aminadab,
e faz passar diante de Samuel, e Samuel rapidamente fala assim, olha, não é esse não, não é esse não. Jessé vai e chama o seu outro filho, chama Samar, passa diante de Samuel, e Samuel diz, olha, tampouco escolheu esse ao meu senhor. Jessé então passa os seus 7 filhos, e Samuel diz assim, acabaram seus filhos? Será que não tem mais nenhum não? A Jessé diz assim, ainda tem um que é mais moço, ele está lá no pasto, apacentando as ovelhas. Nesse momento Samuel diz, olha, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E de repente chega Davi ali, a palavra fala que um moço ruivo, de boa aparência, de belos olhos, e a palavra nos diz que nesse momento foi dito assim, levanta-te, unge-o, pois esse é o escolhido do Senhor. Irmãos, Davi também passou uma prova, estava lá no campo com as ovelhas, tratando das ovelhas, ninguém sabia suas lutas. A palavra nos fala que Davi matou um leão por amor à ovelha, ninguém viu, seu pai não viu, seus irmãos não viram, matou um urso também por amor ali ao rebanho, ninguém viu, mas Deus via, e chegou o momento que Deus tirou ele lá de trás, né, da malhada, e fez dele o rei de Israel. Irmãos, então essa aqui foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para o culto dessa manhã, e à noite estaremos dando continuação.